Saudações rubro-negras, muito bom dia para você. John Arias recusou o Flamengo. Que história é essa, Gabriel? Pois é, rapaziada, uma notícia vindo lá do jornal Globo, confirmado pelo GE, veio à tona de que antes do Flamengo contratar o Lucas Paquetá, o nosso Mengão havia tentado o John Arias. Quem não se lembra, desde o final do ano passado, existiam esses boatos de que o Flamengo iria atrás de John Arias. Entretanto, nas últimas semanas esse boato simplesmente sumiu, acabou e agora a gente sabe o porquê. Rapaziada, antes de qualquer coisa eu vou pedir aqui para vocês, deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo para os seus amigos, suas amigas rubro-negros, tá bom? Bora pro vídeo, porque agora de fato o assunto que interessa à nação rubro-negra é saber por que o John Arias não vestirá o manto sagrado. Todo mundo viu ontem que a notícia da vez era que o Palmeiras contratou, pelo menos acertou formalmente, o retorno de John Arias ao futebol brasileiro. A contratação do Palmeiras vai ser em torno de 25 milhões de euros, sendo em reais algo próximo de 150 milhões de reais. O John Arias ele foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton por 17 milhões de euros e mais 5 milhões em adicionais. Gols, bônus, seleção, enfim, coisas do tipo. Então o Wolverhampton está lucrando, né, já que está vendendo o John Arias por um valor superior. Acontece que o primeiro grande interessado no retorno de John Arias era o Flamengo. E sim, em janeiro o Flamengo sondou, entrou em contato com o John Arias. Acontece que o colombiano, por ter jogado por 5 temporadas no Fluminense, ele não quis abrir conversas com o Flamengo. O John Arias, quem não se lembra, quando ele sai do Fluminense, ele sai com um discurso bem emocionado de que voltaria, de que gostaria de voltar ao Fluminense, que não sei o que lá, estaria indo para realizar um sonho, né, de jogar a Premier League. Acontece que esse sonho não foi muito bem executado na prática. O Wolverhampton é a lanterna da Premier League, está matematicamente rebaixado, deve cair sem grandes dificuldades. O Wolverhampton, inclusive, existe a chance de fazer a pior campanha da história da Premier League. E o John Arias não conseguiu render o que se imaginava, né? E ano de Copa do Mundo, ninguém quer jogar segunda divisão em campeonato nenhum. E surgiram os times do Brasil interessados. Acontece que o Fluminense fez um acordo com o John Arias de que, em caso de propostas de times brasileiros, o Fluminense teria que saber e teria um prazo para cobrir essa proposta, facilitando assim um possível retorno do John Arias ao Fluminense. Só que o Fluminense não tem o dinheiro que o Palmeiras e o Flamengo têm. E o Flamengo entrou em contato com o John Arias, tentou sua contratação, só que o John Arias não quis abrir conversas. E o Flamengo, sabendo disso, ciente do comportamento do John Arias, focou no Lucas Paquetá dali em diante. E na visão do Flamengo, o Paquetá era um reforço melhor, inclusive, por conta da versatilidade tática. As palavras usadas pelo Grupo Globo era de que o Flamengo trouxe um jogador para várias funções, ou seja, trouxe vários jogadores em um só, né? O Lucas Paquetá é meia, é volante, ele é meia aberto, ele é ponta, pode ser até segundo atacante, centroavante, enfim. E o Flamengo focou no Paquetá, que foi uma contratação extremamente difícil, desgastante. O West Ham pediu um valor muito alto. O Flamengo rompeu ali uma barreira no futebol sul-americano de que nenhum clube pagou tão caro um jogador na história. 40 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais. Então o Flamengo focou no Paquetá dali em diante. E a contratação do Paquetá foi firmada nos últimos dias, né? Inclusive ele já entrou em campo por 2 vezes, contra o Corinthians e ontem contra o Internacional. E aí entra o Palmeiras. O Palmeiras ficou com um caminho livre, porque o Palmeiras tem tanto dinheiro quanto o Flamengo e o Palmeiras está querendo um meio-campista também. O Palmeiras havia sondado a situação do Thiago Almada, parece que não foi para frente. O Palmeiras está reformulando o meio-campo, né, com a saída do Rafael Veiga. E aí, numa boa oportunidade de mercado, o Palmeiras viu no John Arias um nome para se apostar. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o valor que o Wolverhampton achou justo, e o John Arias topou o negócio.
O Fluminense foi informado que o John Arias topou fechar com o Palmeiras e o Fluminense ficou de mãos atadas, porque o Fluminense não tem 25 milhões de euros para cobrir a proposta. O Fluminense tinha um prazo, se eu não me engano, até ontem ou até quarta-feira, e muito dificilmente o Fluminense deve ter feito alguma proposta para o Wolverhampton para cobrir esse valor do Palmeiras. Então, o Palmeiras encaminhou muito bem a contratação de John Arias, vai retornar ao futebol brasileiro praticamente um ano depois de ter saído, né? Menos de um ano depois. E o John Arias é o jogador que joga também em múltiplas funções, né? Joga de meia, de ala, de ponta. Então o Palmeiras acertou um grande reforço que não quis jogar no Flamengo. Essa notícia me chamou muita atenção, porque geralmente nós vemos jogadores que até mesmo gostam, né, de vir a jogar no Flamengo, e o John Arias, no caso, faz parte de um seleto grupo de jogadores. De cabeça aqui, eu me lembro do Gustavo Scarpa. Na época ele tinha ido para o Nottingham Forest, na Inglaterra. Não estava jogando lá, não estava bem. O Flamengo tinha tentado a contratação e ele, a princípio, né, supostamente teria recusado por receio de ser reserva do Arrascaeta. Essa situação na época viralizou e tudo. Aí o Scarpa volta para jogar no Atlético Mineiro, enfim, e acaba virando um bom jogador de novo no futebol brasileiro. Mas o John Arias não quis. E aí agora ele vai reencontrar, né, tanto o Fluminense quanto o Flamengo jogando no futebol brasileiro. O contrato lá com o Palmeiras vai ser de 5 anos, 5 temporadas. É um contrato longo, mas é um contrato que é o período que ele ficou de tempo no Fluminense. Então vamos ver como é que vai ser essa readaptação de John Arias ao futebol brasileiro e ver como que vai ser o comportamento do Flamengo daí em diante, né? Já que era um jogador que o Flamengo queria, olhou, mas por opção tanto do jogador quanto do Flamengo também, o clube seguiu outros caminhos e acertou o Lucas Paquetá. Bom, são coisas do futebol, todo mundo sabe que no mundo da bola vários jogadores estão perto de um time, aparecem outro, iriam para tal clube, mudou de última hora. Não é a primeira vez, não será a última, mas está aí, de curiosidade, o Flamengo por muito pouco não contratou um grande jogador colombiano, mas que por respeito ao Fluminense, né, pela história dele lá, ele decidiu não voltar diretamente para o Flamengo. Então, rapaziada, história é essa. Palmeiras acertou o John Arias, Flamengo trouxe o Paquetá, todo mundo saiu ganhando, e quem ficou chupando o dedo nessa história toda foi o Fluminense, né? Mas enfim, eu quero perguntar para vocês. Vocês queriam o John Arias no Flamengo? Era melhor o John Arias ou o Paquetá? Comentem aí, repito, deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Sua ajuda é muito bem-vinda, tá? Para eu produzir conteúdos todos os dias, porque eu sou o Gabriel e aqui é futebol sempre. Tamo junto, nação.